Olá, boa noite. Eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. E hoje estamos aqui a iniciar uma nova série, Decoração e as Luas. Pois é, eu já tenho vindo a falar nos últimos tempos da relação entre a espiritualidade e a decoração. E hoje decidi iniciar então esta nova série precisamente nesta data. Porquê? Porque é do dia de lua nova, dia 30 de abril. E nesta série vamos então ver esta relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E para isso hoje temos aqui a nossa convidada, Ana Caldas, que nos vai falar um pouco sobre o ritual das luas e da manifestação de intenção. Primeiro peço-te, Ana, que te apresentes, apesar de já cá teres estado numa outra série, mas vamos recordar um bocadinho a tua apresentação e depois passamos então para o ritual. Ora então, boa noite a todos. Tal como disse a Sílvia, o meu nome é Ana Caldas, eu sou terapeuta holística, médium e artista. Esta prática da ativação das nossas intenções com a lua nova é algo que eu pessoalmente realizo a cada ciclo, não só na lua nova, mas nas outras fases, e é uma ferramenta que eu partilho com grande parte das minhas consulentes, clientes, porque sinto que é uma forma, em primeiro lugar, de nos empoderarmos, porque estamos a definir primeiro aquilo que são os nossos objetivos, em segundo lugar, estamos a agir para os colocar em ação. E, por outro lado, o estar conectados com a Lua e os ciclos da Lua ajudam-nos a estar conectados com aquilo que são os ciclos da natureza. E nós, mulheres, temos um lugar privilegiado porque nós somos muito regidas pelos ciclos lunares. Portanto, nós quase que podemos seguir o nosso humor pelas diferentes fases da Lua e até o nosso corpo se vai manifestando em diferentes aspectos, em diferentes personalidades ao longo das diferentes fases da Lua. A Lua Nova é o início do ciclo, ou seja, é a fase em que nós definimos aquelas que são as nossas intenções para os cerca de 28 dias seguintes, não é? Que vão ter o pico quando chegamos à Lua cheia, e a partir daí nós começamos a colher os frutos das intenções que definimos. E quando chegamos à lua nova seguinte, definimos o que é que fica para trás no ciclo anterior e o que é que vamos continuar a materializar, a tornar real, ou então os novos objetivos que queremos traçar para nós. Ana, deixa-me só interromper-te só um Sim. pouquinho. Nós gostamos muito de astrologia, mas eu não sei se quem está aqui sabe tanto como nós. A lua nova é a conjunção no céu entre o Sol e a Lua. Portanto, isto, à semelhança da natureza, é como se a Lua fosse fecundada. E então acho que é um movimento que acho que é fácil de perceber. E a oposição, portanto, a lua cheia, então no céu é a oposição entre o Sol e a Lua, portanto, é o ápice deste movimento da Lua e do Sol. Portanto, e não é só, portanto, isto é um conhecimento já muito antigo, que vem já desde tempos imemoriais das matriarcas que utilizavam a lua, por exemplo, para a agricultura, não é? Exatamente. Uhum. É assim, eu vou aqui acrescentar este pedaço de informação porque é importante, porque há algumas pessoas que são muito ligadas à astrologia e outras nem tanto. Eu não sei se acredito muito nisso, não é? E eu acho que o bom de trabalhar com as luas é, de certa forma,
pode ser feito de forma independente. Por isso, eu prefiro falar mais por arquétipos e não tanto ligar isto à astrologia. Ou seja, se nós ligarmos às 4 estações, né, nós temos 4 luas, podemos fazer também a ligação com as 4 estações, novamente indo para os ciclos e indo para a natureza. A lua nova é o inverno, ou seja, é a fase em que tudo está a morrer, não é? É um fim de ciclo, logo há sempre a ideia da morte ali relacionada, mas é uma morte que não é um fim, é uma morte que é um fim de um ciclo que vai dar lugar a nova vida. Então, basicamente, também, lá está, na agricultura também a lua nova é a fase de plantar, aquilo que são as sementes que vão dar lugar aos novos frutos, não é? Que nós depois vamos colher mais tarde na lua nova, e eu prefiro fazer esta relação até num nível mais simples até connosco. Nós somos um contínuo em transformação, ou seja, eu tenho uma relação muito próxima, não é próxima, mas muito mais normalizada com a questão de morte, porque eu acredito que nós também, como estamos em constantes novos ciclos, nós vamos morrendo e nascendo outra vez, não é? Nós temos é que perceber que nós não somos feitos, neste caso feitas, para ser a mesma pessoa desde que nascemos até que morremos. Portanto, há coisas que nós vamos ter que libertar e nós vamos ter a ânsia de criar novas. Não é? E para criarmos estes novos objetivos, estas novas conquistas, nós temos, acima de tudo, em primeiro lugar, de definir que conquistas são estas, que é algo que eu ainda sinto que as pessoas têm medo de fazer. Há uma espécie de um medo de sonhar, que é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas com quem trabalho, aquela coisa de eu não sei se sou merecedora disto, ou se calhar alguém merece mais isto que eu, ou para que é que eu me vou dar ao trabalho se isto não me vai acontecer. Mas a questão é, o definir intenções é o primeiro passo nós não vimos aqui para ser, sei lá, as pessoas que trabalham das 9 às 5 e que vivem em função dos objetivos dos outros. Nós vimos aqui para ser seres individuais que põem em ação o seu livre-arbítrio e que definem constantemente aquilo que é o seu futuro. É óbvio que nós não vamos encontrar sempre facilidades, nós vamos encontrar eventualmente problemas ou dificuldades que não nos permitem concretizar aqueles objetivos. Mas o passo 1, já que estamos a falar de lua nova, é definir aquilo que nós queremos construir. E este definir não precisa de ser muito detalhado. Eu, nesta fase da lua nova, posso ter imagens mais gerais daquilo que eu quero construir. E exatamente por isso, as duas formas que se utilizam para traçar estes objetivos normalmente são a escrita, ou então o fazer vision boards, que é isto que eu tenho aqui atrás, que são basicamente pegar numa cartolina, ir buscar umas revistas e ir procurar em revistas as imagens que refletem de uma melhor forma aquilo que eu quero construir para mim. E colocá-las todas numa mesma imagem, que eu vou ver todos os dias e vou ser relembrada deste objetivo que eu quero traçar. E eu gosto de conjugar as duas porque eu sinto que a imagem, como é mais subjetiva, abre mais margem, não a interpretações, mas a que, vamos colocar isto de outra forma. A lei da atração, vou aqui a fundo, já que falaste em materialização, vamos aqui a fundo. A lei da atração diz que aquilo que está dentro de mim é igual ao que está fora. Ou seja, aquilo que eu defino como os meus objetivos internamente, para serem espelhados pela minha realidade externa, tem que estar em ressonância com aquilo que são os meus pensamentos, com aquilo que são as minhas emoções e com aquilo que são as minhas ações. Ou seja, eu não posso definir para mim que vou ser abundante nas minhas relações se eu sou alguém que não sai de casa. Ou seja,
Claro. Todas as partes de mim têm que estar alinhadas para que isto aconteça. Então, se eu tenho uma imagem larga daquilo que quero construir, mas eu não sei concretamente como é que me posso colocar em ação, como é que eu posso colocar em prática, é muito provável que eu não consiga construir aquilo que quero. Então, eu sou super a favor de utilizar imagens, não é? A minha formação base em artes leva-me para lá, mas eu acho que o texto ajuda-te a definir um pouco mais a fundo aquilo que tu queres concretizar. E tu no texto podes concretamente fazer uma espécie de um guião, como se estivesses a contar uma história. Neste ciclo lunar eu vou pôr em andamento o projeto X, na semana 1 vou precisar de fazer isto, na semana 2 vou precisar de contactar com uma pessoa Y, ou seja, definir mais concretamente os passos que eu tenho de dar, mas sem fechá-los de forma a que não haja margem de manobra para as coisas acontecerem naturalmente, porque, voltando à lei da atração, aquilo que eu estou a tentar concretizar, a palavra, o verbo que se utiliza é co-criar, porque eu não crio sozinha, eu crio com o apoio do universo, não é? A energia, o universo, aquilo que nós também chamamos de Deus, ou a fonte, o termo que queiram aplicar. Eu nem sempre uso Deus, porque há sempre aquela relação com a religião que às vezes é mais fácil deixar de parte. Então, no fundo, eu coloco a intenção para que o universo me ajude a chegar lá. E se eu não tiver uma imagem definida daquilo que eu quero concretizar, o universo também não faz ideia daquilo que vai me enviar para mim. Por isso é que é preciso uma definição mais concreta. Mas não pode ser tão fechada que eu acabe por limitar aquilo que são as múltiplas oportunidades do universo. Não é? Porque, imagina, eu posso estar a tentar concretizar para mim um novo trabalho, não é? Uma nova oportunidade de emprego, mas eu não sei todos os passos, eu costumo dizer, eu não sei todas as peças do xadrez que vão ter de ser movidas para eu chegar até lá. Então eu tenho que abrir aqui uma margem de manobra para que as coisas aconteçam. É óbvio que eu também tenho que ser proativa, eu tenho que dar passos para conseguir mudar a minha situação. Eu tenho que me colocar em Calhar ação. aí, desculpa estar a interromper, se calhar aí é o que muitas pessoas às vezes fazem, que é ficam no sonho, não é? Ficam no sonho, naquela coisa, eu gostava de ter um emprego novo, eu gostava de viajar, eu gostava de... Mas depois ficam por aí, ou seja, falta de dar o passo de fazer um currículo, falta dar o passo, quem quer viajar, de pesquisar preços e rotas para o cruzeiro, não é? Porque quando damos esse passo, quando falamos alto, porque eu gosto muito de falar alto, quando eu tenho uma ideia, gosto de falar alto para outras pessoas ouvirem quando eu estou naquela situação de estar quase que aqui encalhada, estou aqui, preciso do passo seguinte e não sei qual. Falando alto, há sempre alguém, olha, mas eu conheço assim assim, olha, mas eu ouvi falar não sei o quê. Ou então ainda mais curioso, que é liga a rádio e passado um bocado passa uma música ou passa uma reportagem que tem precisamente aquela palavra, aquela informação que eu preciso. Portanto, basta fala. As coincidências não existem. Não existem, não existem. Estás a ver? E isso já é o universo a enviar-te as pequenas oportunidades, os pequenos passinhos que tu tens de dar para chegares até lá. Não é? Mas tem que haver o pontapé de saída, és tu que o dás. Não é? Ou seja, os dois primeiros passos eu diria que são definir aquilo que tu queres construir e, em segundo lugar, agir no sentido disso. Exato. Eu até diria mais, que é estar aberto à generosidade do universo, porque às vezes aquilo que nós gostaríamos muito de ter não é exatamente o melhor para nós, e os Sim. nossos sonhos vão se moldando ao longo do percurso. Por isso, gosto de ter assim um sonho a longo prazo,
mas assim, muito pouco definido, assim, uma coisa mais ou menos, não é? Assim, uma coisa que parece assim, meia fosca, e à Uhum. medida que eu vou caminhando, aquilo vai se concretizando. Portanto, não controlar o processo do princípio ao fim, não dá. São muitas variáveis Uhum. e a vida deixa de ter graça, não é? É muito mais giro quando tu ouves a solução da rádio, tu mudas da Antena 1 para a RFM, pimba, solução para o problema. Quantas vezes? Sim. E lá está, e se calhar é a ferramenta 3, que é aquilo que se chama o desapego. Ou Uhum. seja, eu não posso pensar que vai ser possível aquilo que eu quero concretizar, chegar até mim exatamente da forma que eu estou mentalmente a estipular. Lá está, porque aí eu estou a fechar demasiado a minha concretização, não é? E lá está, o universo tem tantas infinitas formas de nos ajudar a chegar lá. Se eu estou a fechar, eu não estou a dar oportunidade a que o universo nos faça chegar aquilo de uma forma que nós nem sequer estamos a contemplar. Não é? Ou seja, nós estamos a tentar forçar que esta coisa brilhante, brilhante no sentido de grandiosa que nós queremos que chegue até nós, venha por um tubinho 10 vezes mais pequeno do que aquilo que existe no campo das possibilidades. Portanto, o passo 3 é definir, colocar em ação, mas também não estar sempre à espera que a coisa venha daquela forma ou que venha no dia a seguir. Ontem partilharam uma metáfora comigo que foi o plantar a semente e ir lá todos os dias escavar a ver se ela está a crescer. Olha, eu ia-te falar disso mesmo agora. A sério. Olha, nós já conectadas. Eu ia-te falar disso, que tu não podes pôr a semente e ir lá sempre todos os dias ver, então mas já nasceu, então mas e a folhinha já nasceu, não dá. Tens que confiar, metes a semente e ela há de surgir, não é? E há Confiante outra de, coisa que vai. sim, Diz que eu já falo. confiante de que se tu semeias tomates, é tomates que tu vais colher. Tu nunca podes semear tomates e colher morangos, não é? Portanto, Sim, claramente. E aí está outra coisa que é, se eu estiver a pensar muito tempo naquilo que eu quero, é muito provável que eu ao fim de algum tempo comece a pensar, mas isto nunca mais vem. E isto não está a acontecer da forma que eu queria. E tudo o que nós pensamos, sentimos, cria vibração e é esta vibração que o universo vai fazer espelho. Ou seja, chega uma altura que se eu começo a alimentar este ramo mental, aquilo que eu estou a dar como carta para o universo fazer espelho já é a minha intenção e as minhas dúvidas todas de que isto vai chegar até mim. E eu costumo dizer, se eu estou a achar que o universo me vai trazer uma grande quantidade de nada, o universo vai me trazer uma grande quantidade de nada. Não é? exatamente. Portanto, também temos que ter consciência daquilo que estamos a enviar, a emanar, a vibrar, a pensar, porque tudo isso é material que é replicado quando a lei da atração entra em funcionamento. Não é só aquilo que eu defino no dia da lua nova, é tudo o resto, não é? Porque nós Claro. somos seres com livre-arbítrio e o livre-arbítrio não está só ativo na lua nova. Portanto, temos que ter acima de tudo temos que ter consciência e tu disseste uma coisa muito importante que é, ok, o ciclo lunar tem um início, um meio e um fim, mas não existe uma garantia que eu vou conseguir chegar ao meu objetivo nesse espaço de 28 dias. Se o meu objetivo for muito grande, é impossível de lá chegar. Eu quando era miúda queria ser professora. Eu nunca na vida me posso tornar professora num ciclo lunar, não é? Eu tenho um conjunto de passos que tenho de passar para lá chegar. Portanto, ninguém pode esperar ser tão poderoso que vai conseguir conquistar objetivos grandes, não está lá de dedos. E por isso é que nós precisamos de dividir o nosso objetivo grande em objetivos mais pequenos.
não é? Porque eu acho que isto é muito resultado desta sociedade em que nós vivemos, que rege o seu valor de acordo com aquilo que produz. Sim. Então, nós achamos que tudo tem que ser feito para ontem, porque se eu não conseguir concretizar tudo ontem, eu falhei. Que não é verdade, porque eu não consigo construir o telhado da minha casa sem fazer primeiras bases. Portanto, a construção dos meus objetivos também tem uma ordem lógica e tem que ser feita passinho a passinho. E já agora... Nós não nascemos seres completos, nós tornamos-nos a cada dia naquilo que viemos aqui para ser. E se nós nos construímos lentamente, porque é que os nossos objetivos se vão construir da noite para o dia? E já agora, não estamos ainda na lua cheia, mas já que estás a abordar esse tema, gostaria aqui de trazer o seguinte, que é, temos que estar gratos do nosso caminho, do nosso processo, e agradecer aquilo que vem até nós. Se calhar, no espaço, isto usando agora, portanto, aquela ideia da sementinha, no espaço dos 28 dias não surgiu folha nenhuma. Não é? Então tem que se continuar a regar, tem que se continuar a confiar. Se calhar até surgiu sim, mas é tão minúscula que não se vê. Ou então, tínhamos então a tal expectativa que ia já surgir uma árvore inteira, mas surgiu só uma pequena folha. Portanto, temos que estar gratos por aquilo que vem ao nosso caminho, por aquilo que vem até para nós. E é esse estado de gratidão que também, no fundo, este estado de gratidão é um voto de confiança que nós deixamos ao universo, que deixamos a nós, que deixamos ao acaso, chama-lhe aquilo que quiserem, não é? Que é o mudar o rádio e precisamente naquele instante está ali aquela informação, que é aquela ideia que vai desbloquear aquela, que por sua vez desbloqueia a seguinte, e de repente é assim, tudo parece tipo um jogo de dominó. E confiar também naquilo que nós chamamos aquilo que se chama de experiências negativas, não é? Às vezes são pura e simplesmente livramentos, são uma porta a fechar-se porque por ali não é definitivamente o nosso caminho. E é aceitar esse processo como um todo. E vou pegar primeiro na ideia da gratidão, também outra imagem. Imagina-te, deixa-me ver como é que eu coloco isto. Imagina-te ofereceres alguma coisa a alguém, e mesmo que seja uma coisa pequena, imagina, dás um reboçado a alguém e a pessoa diz: oh, obrigada, estava mesmo a precisar de um reboçado, isto fez o meu dia, estou mesmo contente. A reação do outro, esta reação tão alegre, tão aberta, o que é que ela despoleta em ti? Despoleta a vontade de tu eventualmente dar mais. Não é? Foi tão bem recebido que tu queres ainda doar mais. E é exatamente isto que acontece com o universo, ou seja, quando nós somos gratos por aquilo que já temos, nós mostramos uma abertura para receber mais e o universo tem vontade de nos dar ainda mais. Ou seja, a gratidão não funciona se eu estiver a dizer: ok, estou muito grata pelo frete, grata por isso que me aconteceu hoje, que me deu uma dor de cabeça. Não é? O universo consegue ver fretes a milhas. Mas lá está, energeticamente, abre-se ali uma porta para eu ainda receber mais. O universo vai querer duplicar, triplicar o que quer que tu tenhas pedido. Por isso a gratidão é também uma das grandes ferramentas de materialização, ou seja, eu dizer: eu quero 3 coisas para mim,
mas se eu não as receber, está tudo bem. E o universo diz, pessoa merecedora, toma lá os 3 até 3 vezes 2. Olha, eu queria agora passar para a prática. Porquê? Porque eu deixei um link para um questionário que está disponível durante uma boa temporada, porque esta série é para se prolongar ainda durante um tempo. É até eu mudar o rádio e dizer, olha, agora chega. Depende da lua. Não, mas há de continuar até durante agora mais um tempinho, até ver. Pronto. Mas há um link disponível, que vai estar disponível depois na descrição e nos comentários, que é um link para quem quiser, quem tiver dúvidas sobre decoração, coloque a sua dúvida, deixe o seu nome, deixe o seu e-mail e coloque a sua dúvida. Até há espaço para colocar uma fotografia. Portanto, eu sou assim generosa. E nisto surgiu aqui uma questão que eu agora quero exemplificar como é que se utiliza então como é que esta prática pode ser aplicada na decoração, ou como é que a decoração pode ajudar a amplificar então todo este trabalho de manifestação e de gratidão e de intenção. Então, há uma senhora, uma mãe, tem duas meninas, uma delas está com ela a meio tempo, portanto tem guarda partilhada. A menina tem 7 anos e tem um quarto só dela, pronto. Mas a senhora tem também uma outra filha, também com guarda partilhada, só que a menina já é adolescente e não mora aqui no continente, portanto, por razões logísticas, só vem nas férias, mas está mesmo por meses para a menina se decidir a ficar de vez aqui no continente para prosseguir os seus estudos. Isto para dizer que as duas irmãs vão ter que, em breve, no espaço de meses, um ano no máximo, vão ter que partilhar o quarto. Ora, há um pequeno problema, um pequeno grande problema que a mãe está a antecipar. Primeiro, elas têm cerca de 10 anos de diferença. Depois não têm assim uma grande relação entre as duas, porque a geografia as separa. E aqui a grande ansiedade dessa mãe é em conseguir arranjar uma decoração que sirva as duas, nem que uma se sinta estrangeira, nem que a outra se sinta dominante em relação à outra. Portanto, isto é um caso muito interessante de quarto partilhado, que eu já de vez em quando falo aqui portanto, aqui nas redes sobre este assunto, mas na prática há uma coisa que as meninas e a mãe podem fazer, que é encontrar primeiro entre as duas um ponto em comum. O que é que as duas em comum gostam? E, na minha opinião, ela já tem idade suficiente para ter essa conversa em conjunto, eventualmente com a mediação da mãe, não é? Mas é bom que haja esta troca, esta partilha, esta conversa, porque ela vai ser este momento de conversa e de partilha de ideias, em que elas vão passar por processos de ter que abdicar de uma ideia para enfim, para
dar, Era o meio termo, não dar é? Encontrar um oportunidade compromisso. à outra. Portanto, isso é um processo que ajuda, em que a decoração, no fundo, aqui acaba por ficar quase em plano secundário, porque o que importa então é o processo entre as duas, é esta dinâmica entre as duas. Portanto, o que eu aconselharia aqui a esta mãe é precisamente que ponha as duas meninas a conversar e que encontrem um ponto em comum. Qual é um tema que gostam mais? É a natureza? Dentro da natureza é o quê? Há um animal em específico? Se calhar, por exemplo, estou a pensar, unicórnios, se calhar não há de ser o tema ideal, não é? Porque para uma adolescente duvido muito. Portanto, há aqui então esta, este ajuste que tem que ser feito, e toda esta dinâmica vai ajudar aqui a que se encontre então um tema em comum, uma paleta de cores em comum, um conjunto de texturas em comum, e quando se dão conta, tem um quarto que, em termos decorativos, a estética é uma estética congruente, em que tudo faz sentido, não há ali este aqui é meu, este aqui é teu, tudo funciona como uma unidade. Mas eu agora, Ana, tivemos aqui a falar um bocadinho antes, tu estavas a dar a sugestão há pouco, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, de uma dinâmica para estas duas meninas, e que tem a ver com o quadro que está atrás de ti. Sim, de certa forma, sim. Eu acho que tu já deste aí uma dica brilhante, que é este é o quarto delas, não é? Das miúdas. E eu acho que é importante elas sentirem que este é o espaço delas, não é? E portanto, ok, os adultos têm coisas a dizer que a ver, mas o dar-lhes a elas o espaço para serem elas a tomar decisões sobre o espaço delas, dar essa autonomia, acho que é brilhante, porque acho que só isso vai começar logo a criar cumplicidade entre elas, não é? É os não adultos versus os adultos, não é? Já cria essa separação de espaço e esse ponto em comum. E depois o diálogo também é super importante para encontrar essas pontes. E depois, para levar isso mais à frente, aquilo que eu sugeria era elas fazerem realmente, lá está, entrarem em ação e fazerem uma coisa em comum, que eu sugeria que fosse isto que eu tenho aqui atrás chama-se um vision board, que era uma coisa que elas podiam fazer, ou então realizar uma pintura, que seria alguma coisa composta pelas duas e que iriam estar ali presentes aquilo que são os símbolos mais importantes para elas, as cores, as imagens, o que é que elas quisessem colocar ali. E lá está. E todo esse projeto feito em comum, todo esse projeto artístico, para todos os efeitos, seria algo que nesse processo de realização em conjunto, não é? Havendo aquele convívio, como é um espaço em comum, para todos os efeitos, tem que haver compromissos constantes, não é? Ou seja, só isso vai permitir-lhes começar a estabelecer territórios, não é? Entre elas. Eu gosto mais disto, mas isto não cabe tão ali. O que tu dizias de alguma coisa de alguma delas vai ter que cair, não é? E esse vision board pode eventualmente servir como um estímulo para depois definir o que vai ser o restante do quarto. Não é? E depois aquilo que vai resultar, na minha opinião, é ali um marcador na parede de um momento delas de convivência, de encontro, de se encontrarem uma à outra mais profundamente, não é? Vai ser ali, sei lá, um marcador
eu ia dizer amizade, mas também existe amizade entre irmãos, não é? Ali é um Claro. marcador daquilo que as une, não é? Sei lá, eu acho que isto não é só o meu. Nós sentimos sempre orgulho daquilo que sai das nossas mãos, Sim. não é? E vai ser ali um. Nós na outra live falávamos sobre a simbologia dos objetos, não é? E um desenho também pode ser um objeto, claramente. E acho que, para além de ser um desenho, vai ter aquele impacto do processo todo que está por trás dele. Portanto, eu acho que seria um exercício que abriria muitas portas para elas, que lá está, pode ser feito com colagens, não é? Tão simples como ir às revistas e recortar as imagens que mais servem para mim, ou com 7 anos também gostam muito de usar tintas, ou Uhum. pincéis ou lápis de cor. É um exercício criativo, não há limites a não ser aqueles que elas encontrem uma com a outra. E basicamente era Curiosamente, esta a minha sugestão. a mais velha estuda artes, acho que está no décimo ano, para o ano vai para o 11º e pretende fazer depois a faculdade aqui no continente. Uhum. E, portanto, já é artística de formação. Então, olha, vai gostar do unicórnio. Algo me disse. Não tirem já essa sugestão de cima da prateleira. Ai. Sabes que a minha filha e a minha enteada também têm uma situação semelhante. A minha enteada está connosco não é há muito tempo, não é? Portanto, o quarto teve que ser mudado de repente e ainda nem está finalizado, porque entretanto, enfim, surgiram aqui uma série de situações, como o segundo confinamento, etc. E não houve tempo então para prosseguir com as ideias. Mas, portanto, tinha uma ideia inicial do quarto, não é? Que foi a Bárbara que ajudou então a criar, e de repente surge a Laura e as coisas ficam assim um bocadinho, coitada, ela está aqui, é um outsider, então, não, vamos então juntar as duas. E uma das coisas que a mais velha gosta muito, não é? Que é muito comum nesta idade, são os desenhos japoneses. E então, o que é que eu consegui então retirar para que ficasse assim um tema que desse para as duas, porque a natureza era o tema que existia no quarto da mais pequenita, não é? A flor de cerejeira, a sakura, Uhum. não entra tão em evidência, portanto, os bonecos da mangá, mas também eles estão lá presentes de maneira mais sutil, não é? Portanto, porque essa árvore, essa paisagem está sempre presente nesses bonecos e nem na cultura japonesa. É, japonês, sim. Portanto, então esse foi o ponto em comum que encontramos. Porque a mais pequena não tem referências para esses bonecos, mas a árvore em si, as flores, por exemplo, ou até mesmo as carpas, não é? Porque é mais outra referência japonesa, já é também uma referência que liga então à personalidade da mais velha, e é desta maneira que dá para criar pontos em comum entre as duas. Portanto, aqui fica a sugestão à mãe das meninas, tem tempo ainda para pensar nisso. Enquanto o quarto não é ainda desenhado e construído, a nossa sugestão é que as meninas iniciem então este processo de conversa para se apoderarem do processo e para, portanto, porque elas estão separadas geograficamente,
para as começar a unir cada vez mais e a criarem laços cada vez mais fortes de fraternidade. Olha, Ana, adorei estar aqui contigo. Acho que ficou bastante explícita então esta história do ritual das luas, por isso convido toda a gente a colocar uma intenção neste dia 30 de abril, e que desta forma é uma maneira de ligarem esta intenção com a natureza, com o ciclo da natureza. E verem então, prestarem atenção àquilo que vai sucedendo e ficar grato por aquilo que vai aparecendo à frente, porque isso são sinais que nos vão ajudando a ir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para a frente, mais para trás. Mas deixa-me só dizer aqui para fazer uma espécie de um sumário, não é? Porque eu falei muito sobre os quês e os porquês da coisa, mas podia ter sido mais prática. Ou seja, o ritual da lua nova é eu sentar-me numa mesinha com um papelinho, pode ser um papelinho A4 à minha frente, o meu caderno, o que quer que seja. E eu até posso escrever a data, como se fosse uma espécie de um diário, escrever a data, lua nova, até se eu quiser ligar a astrologia, lua nova em qualquer coisa, carneiro, por exemplo, e dizer, neste ciclo lunar eu quero concretizar o objetivo A, B, C, D, E, F. Mas isto implica que eu passe um tempo neste dia da lua nova comigo própria a estabelecer isto. Ou então, se eu quiser ir mais à frente, para além da lista, eu posso também construir uma imagem. E isso vai implicar mais tempo. Ou seja, isto é também uma prática de conexão comigo própria. Pode ser também, eu costumo dizer, tudo o que é práticas de passar tempo comigo, para mim, são práticas de amor próprio. Não é? Porque eu estou-me a colocar em primeiro lugar, eu estou a passar tempo comigo para concretizar aquilo que é importante para mim. Ou seja, não é só idealizar mentalmente aquilo que eu quero, é tirar um espaço do dia, que pode ser até à noite, enquanto a lua nova está, eu ia dizer visível, mas a lua nova não é muito visível, mas enquanto a lua está ali a olhar para nós e estabelecer claramente aquilo que eu quero para mim. E depois, como é algo que eu quero guardar para colocar em ação, das duas uma, ou eu colo na parede, posso colocar no meu altar pessoal, se eu tiver em minha casa, ou seja, o meu espaço de oração, de conexão com a minha espiritualidade, ou então guardar num lugar especial da minha casa, ok? Portanto, convém que seja mesmo uma ação de conexão comigo. E já agora, ritual tem uma ligação com rotina, é uma coisa que se repete e ao repetir aquela ação ganha uma carga simbólica, portanto só Exatamente. por si o ato de sentar, com o passar do tempo, aquele ato de sentar, já o tempo que se demora a entrar dentro de nós vai ser cada vez menor, portanto vai ser cada vez mais fácil e mais natural tanto esta ligação, portanto o ritual tem a ver com rotina, com fazer sempre a mesma coisa à mesma hora, daí portanto este ritual da lua nova em que é regido então pelas fases da lua e que, portanto, segue a rotina, não é? Da lua, portanto, há essa ligação. Pois é óbvio, deixa-me só dizer, há outros rituais para as outras fases da lua, não é? Não fica por aqui, mas deixamos isso para outro episódio. Havemos de explorar, sim. Ana, olha, muito obrigada por estares aqui de novo, foi muito esclarecedor.
Para esta mãe, penso que também foi muito esclarecedor. Acho que ela vai ficar contente de ouvir então esta solução. Vai ser então um momento muito especial para ela e para as filhas. Portanto, e que no final a cereja no topo do bolo vai ser terem um quarto decorado, não é? Mas o importante foi o processo que levaram até chegar a esse momento. Portanto, o importante não é tanto a decoração O do resultado quarto, final. porque isso é o final, não é? É o processo o percurso que a pessoa, que as pessoas ou que as miúdas levaram até chegar aí, a isso é que é muito interessante de ver e de viver. Ana, muito obrigada novamente e vemos na próxima decoração com as luas. Adeus!